Olá pessoal, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações neste domingo, dia 4 de outubro de 2020. Eu sou Wilson Rodrigues, sou do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online, para mais um trabalho de assistência espiritual aos animais. Sempre no primeiro domingo do mês, por enquanto. Agora, por conta da pandemia, estamos fazendo de forma virtual, pela internet apenas, ainda não estamos atendendo online, ainda não estamos atendendo presencialmente, apenas online. Então eu agradeço a você mais uma vez por estar conosco em mais este dia. E hoje é um dia muito especial, pois hoje é o dia de São Francisco de Assis e é o tema de hoje da nossa palestra. Lembrando que essa nossa transmissão está sendo exibida nos nossos dois canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasor. A gente agradece demais a sua companhia na manhã deste domingo. Número do nosso WhatsApp na tela para você mandar durante a semana alguma mensagem para a gente. Pedido de tratamento à distância também. Para fazer a inscrição para o atendimento fraterno, daqui a pouquinho a gente explica exatamente como é que funciona. 15 DDD 981201843. E ainda o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações sobre o nosso grupo, sobre o nosso trabalho. Então vale a pena você conferir lá no nosso site. Tem inclusive as palestras que já foram exibidas aqui nos nossos canais de transmissão. Então você pode rever as palestras, você pode encaminhar para um amigo, para uma pessoa que você saiba que de repente esteja precisando assistir uma palestra, adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre a questão da espiritualidade dos animais. Então acessa lá o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações do nosso grupo. Como a gente sempre faz nos dias do nosso trabalho online, a gente inicia com a oração de São Francisco. E hoje é um dia mais do que especial por ser o dia de São Francisco de Assis. E é o tema, inclusive, da nossa conversa da manhã de hoje. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Dia de São Francisco de Assis, hoje o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Mas antes da gente começar a nossa palestra, como eu falei, a gente sempre faz a oração de São Francisco. E a nossa companheira Kátia, que sempre executa a oração de São Francisco para a gente nos dias de trabalhos presenciais e agora online, ela também tem feito para a gente, tem gravado com muito carinho essa oração belíssima e que tem tudo a ver com o momento de hoje. Então, vamos acompanhar aí a nossa companheira Kátia antes da palestra sobre o dia de São Francisco de Assis. Que Deus está aqui. Eu sei que onde você estiver, Deus está com você, está em seu coração, na sua vida. E essa certeza, essa fé nos encoraja e nos faz acreditar que dias melhores virão. Graças a Deus e a toda a espiritualidade. E nessa manhã maravilhosa, nós estaremos cantando todos juntos a oração de São Francisco de Assis. E hoje é o dia de São Francisco de Assis. E nessa oração de amor, ela nos orienta, essa oração, ela nos faz refletir que antes de sermos um instrumento da paz de Deus na vida das pessoas, nós podemos ser um instrumento de Deus na vida, em nossas vidas. Um instrumento de paz, trazendo amor, trazendo alegria, trazendo fé e esperança. E assim podemos ser perseverantes e também, nós estando bem, nós estaremos contagiando as outras pessoas. Podemos orar pela vida delas, podemos ajudar, trazendo a elas alegria, levando para elas luz. E nesse momento,
maravilhoso nessa fé, nós estaremos cantando com muita alegria a oração de São Francisco de Assis. Essa oração maravilhosa. Graças a Deus, nós cantamos a oração, que você possa estar cantando, orando, e que Deus abençoe todos os tutores, todos os animais nessa manhã. E o nosso trabalho, ele dará continuidade agora com a palestra de hoje. Que Deus continue abençoando grandemente e um grande abraço a todos. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez pelo carinho, né, por ter gravado para a gente a oração de São Francisco, né? Inclusive falou bastante a Kátia hoje, uma mensagem muito importante, né, para as nossas reflexões, né? Como diz a oração de São Francisco, né, que sejamos instrumentos de Deus, da paz de Deus, né? E a gente pode ser instrumento em qualquer situação, onde quer que a gente esteja no nosso dia a dia, a começar pelo nosso lar, né? A gente deve ser um instrumento de Deus, para que as coisas possam, pelo menos no nosso mundo, as coisas estejam melhores. Se a gente ainda não tem condições de mudar todo o mundo lá fora, que pelo menos no nosso mundo interior, que pelo menos na nossa casa, no nosso convívio social, a gente consiga fazer a diferença na vida das pessoas. Então, que a gente reflita aí sobre tudo que a Kátia falou para a gente na manhã de hoje. Bom, antes da gente começar a palestra, temos aqui alguns recados em relação aos nossos trabalhos virtuais. Pessoal que tem acompanhado durante a semana, né, as nossas transmissões, já deve ter ficado sabendo, né, das nossas mudanças de horários, né? Então, vamos lá, algumas mudanças aí em relação aos nossos trabalhos virtuais, para a gente ficar bem atento aí, pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez, né? Tem muita gente que conhece o nosso trabalho ao longo do percurso, né? Então, a gente sempre passa esses recados aqui. Segundas-feiras é o dia do atendimento fraterno online. Começa às 7 horas da noite, 7 da noite, o atendimento fraterno online. Então, para quem quiser passar por uma conversa fraterna, quem estiver passando por alguma dificuldade, estiver passando por algum momento difícil, né, e queira conversar, esse é um trabalho que normalmente os centros espíritas realizam de forma presencial, por enquanto,
nós não estamos realizando nenhum trabalho presencial com as pessoas, então a gente está proporcionando aí o atendimento fraterno, segundas-feiras, das 7 da noite até as 7h55, antes da palestra online, que começa às 8 horas da noite. Antes, o atendimento fraterno a gente fazia depois da palestra, e agora estamos fazendo antes da palestra online, ok? Só mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, né? 15, lembrando, né, o número 15 98120 1843. A pessoa pode ser atendida tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype, tá? De repente a pessoa se sentir mais à vontade, quiser passar pelo Skype, é só mandar mensagem pra gente no WhatsApp primeiro, tá bom? Nas quintas-feiras nós também temos palestra online às 8 horas da noite, com temas mais voltados às questões da espiritualidade dos animais. E depois da palestra online, as vibrações à distância. Esse trabalho de vibrações à distância nós já tínhamos antes, bem antes da pandemia, né, quando a gente já fazia os nossos trabalhos presenciais, só que nós fazíamos as vibrações à distância às 8h30 da noite. Como as palestras online não estavam acabando às 8h30 da noite, a gente resolveu mudar o horário, prolongou um pouco o horário do início das vibrações, às 9 horas da noite então. Quem quiser passar, aí é mais voltado para as questões dos animais, tá? Vibrações à distância, o tratamento espiritual para os animais. É só mandar para a gente, pelo nosso WhatsApp, o nome do tutor, o endereço, o nome do animalzinho, a raça, a idade e o motivo do tratamento. Na quinta-feira, esse é o dia específico para o tratamento espiritual para os animais, na quinta-feira, às 9 horas da noite. Então, nesse dia, a gente sempre orienta as pessoas a fazer o evangelho no lar, ou pelo menos uma oração, de preferência com o animalzinho junto. Se não for possível, porque às vezes o animalzinho não está na mesma casa, ou de repente ele está internado, não tem problema, a pessoa faz na casa, mentaliza o animalzinho, separa ali uma garrafinha ou um potinho de água para o animalzinho, um outro para o tutor, e nessa água serão colocados ali os remédios espirituais condizentes com a necessidade física do animalzinho. Se a pessoa tiver mais de um animalzinho que esteja passando pelo tratamento espiritual, o indicado, né, o ideal é que cada animalzinho tenha a sua aguinha, né, para que depois ele possa beber dessa água, ou se for o caso até, se for necessário, passar pelo corpinho do animal, se de repente for alguma ferida, alguma coisa externa, né, não tem problema. E para o tutor também é interessante deixar uma garrafinha para ele. E nunca misturar as águas, tá? Se tiver mais de um animalzinho em casa, né, nunca misturar as águas, porque para cada um, como eu disse, serão colocados ali os remédios espirituais condizentes. Então, quinta-feira, às 9 da noite, o trabalho de vibrações à distância. Quando nós estávamos atendendo presencialmente, nós atendíamos no primeiro domingo, né, como é hoje, e depois a gente dava continuidade ao tratamento espiritual nas quintas-feiras. Então, é um trabalho que a gente já tinha, mas a gente continua agora na pandemia, agora mais do que nunca, né, realizando o trabalho de vibrações à distância. E, como sempre, no primeiro domingo do mês, às 9h30 da manhã, o trabalho de assistência espiritual aos animais, esse trabalho que a gente já realiza há 7 anos, e a gente tem aí muita satisfação, né, em poder realizar esse trabalho, em poder proporcionar esse trabalho. É nosso desejo, mais do que talvez as outras pessoas, da gente realizar o trabalho presencial. Por enquanto, apenas online. A gente está estudando aí uma possibilidade, né, um jeito da gente voltar a atender presencialmente, mas por enquanto apenas online. Assim que nós tivermos uma definição em relação aos trabalhos presenciais, a gente vai comunicar nas nossas redes sociais, no nosso site, nas nossas lives de segundas e quintas-feiras. Então, fiquem no nosso grupo do WhatsApp, quem está lá no grupo do WhatsApp também, o Jeff e amigos. Então, fiquem tranquilos que de uma forma ou de outra vocês vão ficar sabendo, tá? Talvez num primeiro momento a gente não volte, né, como atendíamos antes, né, uma casa repleta de pessoas, né, talvez a gente faça aí um esquema de agendamento, né, de atendimentos, para poder atender o maior número de pessoas, mas com segurança e com responsabilidade acima de tudo. Mas, por enquanto, nada definido. Assim que tivermos alguma definição, a gente vai informar aqui para vocês, ok? As nossas palestras deste mês de outubro, já tivemos, né, na quinta-feira, a palestra com a Fernanda Távora, uma médica veterinária. Quem não acompanhou ao vivo, tem a oportunidade de assistir pelo nosso canal no YouTube ou pelo Facebook. É só procurar lá a palestra da Fernanda Távora, foi muito boa, o pessoal elogiou bastante, e futuramente a gente vai convidá-la de novo aqui, podem ter certeza. E aí as demais palestras do mês, né? Amanhã, segunda-feira, estaremos aqui com o Eric Micheletti, e as demais palestras deste mês de outubro,
é só você ficar ligado aí, segundas e quintas-feiras às 8 horas da noite. Temos aqui alguns recados também, né? Como o nosso centro espírita ainda não inaugurou, ainda não temos aí a condição de fazer o trabalho presencial, mas nós temos as nossas despesas, como toda casa tem suas despesas, né? Você na sua casa tem as suas despesas e o centro espírita também. Então por essa razão, nós estamos aí sempre divulgando, né? Livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, R$ 25,00 os livros da editora AM e R$ 35,00 os livros do Marcel Benedetti, médico veterinário, que inspirou o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. E temos também as obras básicas da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, R$ 15,00 cada livro. Então, do Marcel, R$ 35,00 e os livros da editora M, R$ 25,00. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, a gente agradece de coração. Como eu disse, o Jeff agora é um centro espírita independente. Estamos aguardando aí uma melhor condição para iniciarmos os nossos trabalhos presenciais, mas nós temos as nossas despesas, né, com o aluguel do imóvel que a gente alugou, água, luz, impostos. Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Quem puder e quiser nos ajudar, está aí os números na tela da nossa conta bancária. Só um detalhe, né, o pessoal outro dia nos perguntou, mas por que a conta do Jefa não está no nome do Jefa e está no meu nome, né, uma pessoa física, Wilson Rodrigues Júnior, que estou como presidente do Jefa Sorocaba. Nós abrimos essa conta no meu nome, porque nessa conta nós não temos tarifas bancárias. Se nós abríssemos como conta jurídica, nós teríamos alguns encargos, né, algumas taxas a pagar, e nesse caso nós não temos taxa nenhuma, tarifa nenhuma, então a gente consegue economizar um dinheirinho, né, que é sempre muito importante. Então por essa razão que a conta, né, do Jefa está no meu nome, mas fiquem tranquilos que nós temos aí uma diretoria da casa que faz toda a averiguação das contas, então podem ficar tranquilos que o dinheiro será destinado para as nossas despesas, né? Como eu disse, o Jeff agora é um centro espírita e como tal tem as suas despesas, né? Como nós temos as nossas casas, então toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E aliás eu agradeço de coração várias pessoas que estão nos ajudando, pessoas que não são do nosso grupo, né? Mas que mensalmente nos ajudam com alguma importância. Então eu agradeço de coração em nome do Jefa Sorocaba por essa contribuição, né, por esses sócios, né, que agora o Jefa tem, e é sempre muito importante para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, e quando quando estivermos numa situação mais segura e que a gente possa abrir o centro e receber as pessoas presencialmente, né, esse dinheiro será de muita valia para a gente continuar com os nossos trabalhos. Certo? Dados os recados de hoje, vamos agora para a nossa palestra online, hoje com um tema muito especial, que é Francisco de Assis, que é o patrono, né, do nosso grupo, né, o Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, por ele ser o protetor dos animaizinhos. Então nada mais justo do que nós darmos o nome do nosso grupo a esse querido amigo, que foi canonizado pela Igreja Católica, mas também no meio espírita é muito respeitado, uma figura muito respeitada, e a gente precisa ter em mente que esse irmão querido é aquele que nos ajuda e nos auxilia com os nossos animaizinhos, né? Quem está nos assistindo em casa, né, que tem os seus animaizinhos, né, que pede a proteção de Francisco de Assis pelos seus animaizinhos. Então, vamos contar um pouquinho da história de Francisco de Assis, um pouquinho que muita gente, às vezes, as pessoas às vezes nem sabem, né, direito um pouco da história dele. Então, o nosso objetivo aqui é contar rapidamente uma historinha aí do Francisco de Assis. Hoje, então, é o dia dele, né, e uma frase aí que ele deixou aí na oração de São Francisco é: morrendo que nascemos para a vida eterna. E Francisco de Assis, ele nasceu na cidade de Assis, que fica na região da Úmbria, na Itália. Está vendo aí no mapinha da Itália, né? A Itália que tem esse formato de bota, né? O mapa da Itália, fica bem no meio ali da Itália, ó. Essa parte marronzinha aqui fica a região da Úmbria, onde Francisco de Assis nasceu. Ele nasceu no dia 5 de julho de 1182, ou seja, século XII, e desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. Né? Mas então por que o dia de São Francisco é dia 4? Né? Porque a Igreja Católica assim determinou como o dia de São Francisco. Né? E o verdadeiro nome de Francisco de Assis é Giovanni Francesco Bernardoni. Esse é o nome do nosso querido irmão Francisco de Assis, esse que dá o nome ao nosso grupo, né? Ao nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. E a gente agradece muito a esse irmão querido
por todas as bênçãos, por todo o amparo e por toda a luz que ele proporciona aos nossos irmãos de jornada. Então, Francisco de Assis, esse irmão querido que dá o nome ao nosso grupo. Seguindo aqui, seus pais, eles eram ricos comerciantes de tecidos, né, Pedro Bernardoni e Maria Picalini. Ele era muito instruído, conhecia o latim, francês, outras línguas, né, e também a literatura provençal, ou seja, ele era uma pessoa muito instruída, ele era uma pessoa com muito conhecimento. Então, Francisco de Assis, né, ao contrário de alguns irmãos nossos, né, que às vezes nasceram em uma situação um pouco mais humilde, no caso de Francisco de Assis, ele teve, né, uma educação, ele teve condições de estudar, condições de ter aí um conhecimento maior. Ainda já no século XIII, em 1205, ele dedicou-se a obras de caridade entre leprosos ali da região e começou a se envolver na restauração de edifícios religiosos, tendo tido uma visão de São Damião de Assis, que o ordenou a restaurar a igreja dedicada a ele. O pai de Francisco, né, o seu Bernardoni, né, ficou indignado com essa mudança repentina do filho, essa mudança, né, de personalidade do filho, porque ele, né, de uma forma muito demonstrando uma humildade muito grande, ele teve um gesto ali, né, até de um pouco de rebeldia, né, ele retirou toda a roupa do corpo e devolveu ao pai, né, já que o pai estava indignado, né, com as suas atitudes, né, ele devolveu as roupas do qual o pai tinha dado para poder viver uma vida um pouco mais humilde. Em 1208, começou então as suas pregações, reunindo ao seu redor 12 seguidores que se tornaram os primeiros irmãos da ordem, escolhendo para sua primeira sede a igreja da Porciúncula. Talvez a igreja da Porciúncula, na época de Francisco de Assis, não fosse tão bonita como a gente está vendo aí, né? Mas essa foi a imagem que eu encontrei na internet para pelo menos ilustrar aqui a nossa conversa, né? A igreja da Porciúncula. Em 1210, a ordem, né, de Francisco de Assis foi reconhecida pelo Papa da época, Papa Inocêncio III, ou seja, a Igreja Católica, né, já desde antes da sua morte, né, da sua desencarnação, já estava o reconhecendo como um espírito de luz. E aí tem uma figura muito importante que ajudou Francisco de Assis, que é a Clara de Assis. No ano de 1212, ela tomou o hábito monástico que instituiu a segunda ordem franciscana, chamada de Clarissas. Né? Tem aí algumas informações sobre a Clara de Assis. E ela também, assim como Francisco de Assis, pertencia a uma família nobre, né? Também tinha posses, também tinha condições financeiras muito boas, né? Mas ela dedicou-se, né, ao trabalho da caridade, do amor ao próximo. E quando encontrou aí Francisco de Assis, né, aí foi um encontro aí de almas, né, caridosas e de pessoas que vieram com essa tarefa aqui no plano Terra, né? E ela foi canonizada no ano de 1255, a Clara de Assis, que foi aí uma importante auxiliar de Francisco de Assis durante a sua caminhada. Em 1224, após 40 dias de jejum e sofrimentos enfrentados com alegria, né? Olha que interessante, né? A gente às vezes reclama de algumas situações das nossas vidas, né? Mas Francisco de Assis, ele sofreu com alegria, né? Às vezes é até difícil da gente entender esse tipo de coisa, né? Mas é próprio aí de almas bem elevadas. E ele recebeu os estigmas da crucificação de Cristo. Somente pessoas com um grau de elevação e com uma espiritualidade muito grande que tinham essas marcas, né, dos estigmas de Jesus. E Francisco de Assis, ele teve esses estigmas, né, pelo menos é o que conta a história. Ele permaneceu por anos pelo sofrimento físico, né, chegou a ficar cego durante um bom tempo, mas essa resignação ela pode ser notada aí no chamado Cântico do Irmão Sol, um episódio em que ele prega para os pássaros. Então veja, desde o começo, Francisco de Assis já tinha aí como meta, né, como a sua tarefa aqui no plano Terra de estar junto dos animais. Então esse episódio aí do Cântico do Irmão Sol ilustra bem isso, essa dedicação de Francisco de Assis aos animais. E ele foi canonizado depois da sua morte, né, pelo Papa Gregório IX, no ano de 1216.
1928, 2 anos depois que Francisco de Assis desencarnou e deixou o plano terra. E aí tem uma história muito legal que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Não sei se o pessoal que está nos assistindo já ouviu falar do lobo de Gúbio. Essa história é muito interessante e mostra realmente essa missão de Francisco de Assis junto aos animais, além daquela que a gente já viu do Cântico do Irmão Sol. Na cidade de Úmbria, a cidade de Úmbria estava tomada de grande medo porque vivia na floresta da região um lobo terrível e feroz. Essa é a história que as pessoas contam na época. Cercaram a cidade com altas muralhas e reforçaram as portas. Todos andavam armados quando saíam da cidade como se fossem para um combate. E certa vez, quando Francisco chegou àquela cidade, ele estranhou muito o medo daquele povo e percebeu que a culpa não podia ser apenas do lobo. Hoje em dia a gente costuma muito, né, aqueles que lutam, né, em prol dos animais, sabem que muitas vezes os animais, quando saem da floresta e vêm para a cidade, às vezes animais ditos selvagens, eles não estão fazendo isso com o intuito de prejudicar as pessoas. Eles estão apenas buscando, muitas vezes, uma condição de alimentação do qual eles estão privados no seu habitat. E no caso aí do lobo de Gúbio, as pessoas, então vejam que desde essa época, né, desde o século XIII, já existia aí essas questões, né, envolvendo os animais. E o Francisco de Assis, ele percebeu que não era a culpa apenas do lobo. Então ele ofereceu-se para ajudar nessa história e saiu em busca do lobo, sozinho e desarmado. Vejam só, as pessoas estavam saindo armadas, né, até os dentes, como se diz. Francisco de Assis foi de peito aberto ao encontro do lobo. E quando ele encontrou esse lobo, raivoso e de boca aberta para devorá-lo, Francisco não teve medo não. Ele chegou até o lobo e conversou com o lobo. E ele percebeu, o lobo percebeu, na verdade, essas boas intenções de Francisco de Assis, que ele não estava ali para prejudicar, para matar o lobo, né, para judiar do lobo. E ele ouviu, Francisco ouviu então, digamos, talvez, né, inspirado, né, pela espiritualidade maior, e ele se dirigiu a esse irmãozinho, como ele começou a chamá-lo, de uma forma muito carinhosa, e o lobo parou de correr e foi ao encontro de Francisco de Assis. E Francisco então falou para o lobo: irmãozinho lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. Vejam só a humildade desse espírito amigo. Caso você esteja me entendendo, levante a pata, por favor, para mim. E aí eu achei uma ilustração do lobo de Gúbio levantando a pata para Francisco de Assis. O irmãozinho lobo perdeu toda a sua maldade, levantou a pata da frente e calmamente a pôs na mão aberta de Francisco de Assis, que lhe disse amorosamente: querido irmãozinho lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante vou cuidar de você. Você vai morar em minha casa, vou lhe dar comida e você irá sempre me acompanhar e seremos sempre amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas desta cidade, pois de agora em diante você terá uma casa, comida e carinho. Sendo assim, não precisará mais matar e nem agredir ninguém para sobreviver. Então veja que história magnífica, que exemplo de humildade fantástico de Francisco de Assis, indo ao encontro do lobo e pedindo ao lobo para ser seu amigo e que não prejudicasse as pessoas, e assim as pessoas também não o iriam prejudicar. E aí o lobo foi com Francisco até a cidade. O povo abandonou a sua raiva, né, por conta disso, e começou a chamar o lobo de irmão. Prometeram lhe dar o alimento necessário e o irmão lobo morreu de velhice. Então vejam só o que Francisco de Assis conseguiu proporcionar naquela ocasião. Um sarcófago feito de pedra, nesse sarcófago estão depositados os ossos do lobo e guardados com grande carinho e respeito nessa cidade. E aqui o monumento em homenagem ao lobo de Gúbio, nessa cidade aí onde Francisco de Assis o encontrou. Então veja que história lindíssima, em que mostra o quanto Francisco de Assis ele tinha essa missão de amparar e auxiliar os animais. É claro que a gente não deve, primeiro que nós não temos a grandiosidade de Francisco de Assis para fazer algo semelhante. Mas a gente pode, no nosso dia a dia,
deixar de maltratar alguns animais, dos quais a gente muitas vezes olha para eles com um ar de desprezo, com um ar de arrogância e de superioridade. Tenho certeza que quem está nos assistindo ama muito os seus animaizinhos, né, os seus cachorros, os seus gatos, animais que convivem mais de perto com a gente. Mas outros animais que estão aí, que são criaturas de Deus, são filhos de Deus, ou seja, irmãos nossos, também merecem o nosso carinho e respeito. Também merecem da nossa parte a nossa atenção. E felizmente agora é lei, maus tratos a animais é crime. Felizmente a sociedade, ainda que de forma talvez não pelo amor, como a gente espera, mas pela dor, porque vai pesar no bolso para quem maltratar um animal, a sociedade vai começar a perceber que eles também têm direitos assim como nós. Direitos de serem amados, de serem protegidos, de terem um lar, de terem uma família, de receberem todo o auxílio e amparo que nós humanos também precisamos. Ah, mas tem tanta gente aí ajudando animais, não poderiam ajudar os seres humanos? Sim, os seres humanos também precisam de ajuda, só que existem muito mais pessoas protegendo outros seres humanos e bem menos pessoas protegendo os animais. Então, se cada um fizer a sua parte, se uma pessoa, por exemplo, cuidar de crianças, se outra pessoa se dedicar a cuidar de idosos, e se outra pessoa se dedicar e quiser cuidar de animais, todos serão amparados, todos serão auxiliados. Então todos merecem o carinho e respeito. Então às vezes a gente ouve muito, puxa, mas proteger animal não tem alma, não tem dor, não sente dor. Infelizmente no próprio meio espírita a gente ouve muito isso. E aqui nos nossos trabalhos aqui do Jeff, a gente procura passar essa informação para as pessoas, que os animais possuem sim uma alma, ainda que de uma fase anterior à fase humana, ainda sem as mesmas condições dos seres humanos, em termos de evolução, em termos de inteligência, mas nem por isso eles deixam de ser criaturas de Deus. Só que muitas vezes as pessoas acabam não percebendo, não tendo esse olhar. E esse exemplo de Francisco de Assis, que teve a coragem e a luminosidade, repito, fantástica de ir ao encontro desse lobo feroz e chamá-lo de irmão e cuidar dele e fazer com que as pessoas daquela cidade, daquele lugarejo, também o tratassem com o mesmo carinho e mesmo respeito. Então por isso que a oração de São Francisco diz: Senhor, que eu possa ser um instrumento da paz de Deus. Inclusive foi a fala inicial da nossa companheira Cátia na manhã de hoje. Então a gente pode ser um instrumento da paz de Deus nas situações mais diversas possíveis, protegendo e amparando animais que muitas vezes não têm voz, que não têm a condição de ter esse carinho e esse respeito. Então nós podemos e devemos fazer a nossa parte. Dando sequência aqui à nossa palestra, aí já entrando numa questão um pouco mais espírita, João Evangelista e Francisco de Assis. Tem muita gente que às vezes tem essas curiosidades, Puxa, mas quem foi fulano na encarnação anterior? Ou qual foi, a missão de tal pessoa? E no caso do Francisco de Assis e João Evangelista, nós vamos perceber aqui qual é a ligação desses dois espíritos. Para isso, vamos recorrer ao livro Francisco de Assis, é uma biografia de Francisco de Assis, pelo João Nunes Maia, é o médium João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Eu separei aqui um trechinho desse livro para nossa reflexão e entendemos quem foi Francisco de Assis. O espírito João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni. Sua futura mãe dormia serenamente qual um anjo, viajando nos espaços infinitos. Maria Picalini, ao avistar aquela esplêndida figura espiritual dentro do seu quarto, não teve dúvidas de que se tratava daquele com o qual havia sonhado muitas vezes. Minha irmã, disse João, que a paz de Jesus seja em teu coração e te faça, dentre as mulheres, uma mãe e que seja minha, por excelência da vida. A minha gratidão nunca faltará por esse teu gesto de amor. Agradeceria poder nascer por teu intermédio. O teu consentimento significa o selo da união, da nossa união, em nome de Deus e em nome do nosso Mestre. Então vejam, Francisco de Assis, de acordo
com o João Nunes Maia, o espírito miramês, quando foi reencarnar como Francisco de Assis, ele apareceu na figura de João Evangelista, porque ele havia sido João Evangelista na época de Jesus, na sua encarnação anterior. E veja a luminosidade e a humildade desse espírito, pedindo permissão para a sua futura mãe, para ser a sua mãe nessa encarnação. Então isso prova, a grandiosidade desse espírito de Francisco de Assis, retratado aí nesse livro belíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler, o nome do livro é Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo espírito miramês. Muito, muito bom, muito interessante, vale a pena a leitura para quem quiser conhecer um pouco mais de Francisco de Assis. E aí, um outro trechinho ainda desse livro. Francisco de Assis, então, é o mesmo João Evangelista, em época e roupagem diferentes, o mesmo espírito de luz, com a mesma missão sublimada de amor, com a sagrada missão de reintegrar a Igreja Católica nos caminhos da humanidade e da renúncia, de fazer com que o Evangelho se esplandecesse em meio à petrificação, na qual o orgulho e o poder temporal eram reconhecidos como verdadeiros senhores. Então, nesse livro aí retrata aí essa questão da encarnação de Francisco de Assis e sendo ele anteriormente o João Evangelista. Ele foi como que uma carta do Mestre Jesus no envelope do corpo, endereçada aos homens de boa vontade que fossem capazes de lê-lo. Eis que a lei da reencarnação se faz presente, mostrando a eternidade da alma, que volta às lides da terra quantas vezes forem necessárias. O plano maior de Francisco e de seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. Era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência. Era fraternidade com respeito, caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados, e sempre trabalhar para viver do suor do rosto. Essa foi a missão de Francisco de Assis, esse espírito grandioso que esteve aqui conosco, que passou aqui pela terra, que foi o protetor dos animais, mas muito mais do que isso, ele deixou para nós um legado, deixou para nós instruções das quais a gente precisa refletir, das quais a gente precisa pensar a respeito. E aqui na tela, como a gente já fez aqui a oração de São Francisco, e só uma curiosidade, a oração de São Francisco, segundo relatos, ela não foi escrita por Francisco de Assis, ela já existia e foi encontrada por monges, essa oração belíssima e que, digamos, retrata todo o legado de Francisco de Assis, mas não foi ele propriamente dito que escreveu essa oração, mas o que também não muda em absolutamente nada a grandeza que é a oração de São Francisco. E aí um outro livro muito interessante também, que aliás o que tem de livro de Francisco de Assis é algo fantástico, Esse do autor Divaldo Pereira Franco, esse um autor bem conhecido, e também do César Said. O nome do livro é Francisco, o Sol de Assis. E nesse livro, o Divaldo fala um pouco da oração de São Francisco, que também é conhecida como oração da paz, e já era recitada por crianças budistas no Japão, olha só, monges taoístas no Tibete, muçulmanos no Cairo, babalorixás em Angola, católicos em Roma, populares das comunidades de base na América Latina e até por operários em greve. Vejam só. Não há registro oficial de que ela tenha sido então criada por Francisco de Assis, mas apesar disso, sua essência é totalmente compatível com o que foi pregado e vivido por ele. E qual seria então a origem desta formosa oração? Ainda nesse livro do Divaldo Pereira Franco, ele diz lá que ela aparecerá pela primeira vez em 1913, numa revista francesa editada na Normandia, mas somente se tornou conhecida em 1916, quando o Jornal do Vaticano, Observatório Romano, a publica com o objetivo de evocar a paz, tão esquecida naquele período da Primeira Guerra Mundial, pelo qual o mundo passava. Então, veja aí, de acordo com o Divaldo Pereira Franco, nesse livro Francisco, o Sol de Assis, a oração de São Francisco, da qual a gente conhece, ela surgiu então em 1913. E na sequência dessa publicação, diz lá ainda o Divaldo, um franciscano da Ordem Terceira publica um folheto contendo de um lado a figura de Francisco com a regra da ordem e do outro a chamada oração da paz. Isto com a ressalva ou alerta de que tal oração
encerrava não apenas os ideais franciscanos, mas as grandes aspirações da humanidade naquele contexto. Então a oração de São Francisco ela veio para apaziguar ânimos, para trazer um pouco de paz para as pessoas que estavam sofrendo com a Primeira Guerra Mundial. Mas, como disse o Divaldo, né, no livro do Divaldo, ela congrega, né, todos os ideais de Francisco de Assis, e a gente precisa, quando fizer essa oração, pensar com muita profundidade, com muito respeito, com muito carinho em cada frase dessa oração e vivenciá-la na medida do possível. Como a oração do Pai Nosso, como a Ave Maria, como a prece de Cáritas, enfim, tem tantas orações que a gente pode fazer, cada um às vezes se sente melhor com uma oração, com outra, mas o mais importante é nós sentirmos cada oração. O mais importante é, na medida do possível e das nossas condições, vivenciarmos as palavras de uma oração. E a oração de São Francisco, ela vem muito a calhar nesses momentos. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa da manhã de hoje, né? O tempo passa rápido, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Tome cuidado com a vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Mais do que fazermos orações, é vivenciarmos cada oração. E mais do que palavras que a gente possa dizer aos outros, são os nossos exemplos. Às vezes as pessoas têm a falsa ideia de que uma pessoa religiosa, seja ela espírita, católica ou evangélica, essa pessoa ela é mais evoluída que as outras. Ela tem uma responsabilidade maior. Para quem se diz espírita, a pessoa tem uma responsabilidade grande, porque o Espiritismo nos proporciona a fé raciocinada. O Espiritismo nos proporciona pensarmos sobre aquilo que estamos fazendo, sobre aquilo que estamos estudando. O Espiritismo nos dá condições de entender um pouquinho melhor os ensinamentos de Jesus. Mas não significa que quem seja espírita seja melhor que ninguém. O espírita talvez tenha uma responsabilidade a mais por ele ter dentro do seu coração essa responsabilidade de saber o porquê está fazendo certas coisas. Às vezes algumas religiões, algumas denominações, elas não proporcionam isso aos seus fiéis. Muitas vezes algumas religiões, ao contrário, elas proporcionam aos fiéis medo. Se você não fizer tal coisa, ou se você fizer coisas erradas, você vai para o inferno. Da mesma forma que se você fizer coisas boas, você vai para o céu. Só que essa questão de céu e inferno, pelo menos na visão da doutrina espírita, ela tem uma visão diferente. Porque seria muita injustiça da parte de Deus se nós, ao cometermos um erro, estivéssemos condenados eternamente. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a oportunidade de reencontrar os nossos companheiros, os nossos entes queridos, que eventualmente tenham ou ido para o céu ou ido para o inferno, se nós estivermos numa situação contrária. Então a gente tem que pensar a respeito daquilo que a gente estuda e vivenciar aquilo que a gente estuda. E a oração de São Francisco e todas as outras orações das quais eu citei aqui, elas precisam ser vivenciadas. Na medida do possível, na medida das condições de cada um. A gente sabe que cada um de nós está num momento diferente, de forma evolutiva. Da mesma forma que os animais estão num estágio evolutivo diferente do nosso. O que não significa que eles não sejam criaturas de Deus, e nós, como seres, digamos, um pouco mais evoluídos que eles, nós temos a responsabilidade de cuidar deles. Da mesma forma que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, também têm essa responsabilidade de cuidar de nós, de nos auxiliar, de nos proteger, de ser para conosco como, entre aspas, um Deus, um Pai protetor. E nós deveríamos ser para os animais também esse Pai protetor. Como Francisco de Assis foi para o lobo de Gúbio, por exemplo. Nós podemos ser um Francisco de Assis, né, dadas as devidas proporções, para um lobo de Gúbio, metaforicamente falando, que estiver nas nossas vidas. O animalzinho que está nas nossas casas, dos quais está sob a nossa tutela, é nossa responsabilidade.
Se pudermos ajudar outros animais que estejam, muitas vezes, numa situação de maior dificuldade, que a gente também possa fazer a parte que nos cabe. É claro que, muitas vezes, nós não temos condições de ajudar a tudo e a todos. Mas sempre que pudermos, sempre que estiver dentro das nossas condições, façamos a parte que nos cabe. Essas foram, então, as obras que nós consultamos para a palestra da manhã de hoje. São 2 livros muito interessantes, que contam aí um pouco da história de Francisco de Assis. Fica a dica, né, como a gente diz, fica a dica para quem quiser conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos, na história de Francisco de Assis, mas tem muitos outros livros, né? Esses dias eu estava arrumando a biblioteca do centro e eu vi lá vários livros a respeito de Francisco de Assis, que estarão inclusive depois disponíveis para quem quiser retirar livros, né? Para quem quiser ler. Por enquanto a gente ainda está organizando a biblioteca, a gente ainda não terminou, mas assim que tiver tudo organizadinho, a gente vai disponibilizar também o nosso acervo aí, para que as pessoas, né, que frequentam os nossos trabalhos, que conheçam os nossos trabalhos, as pessoas possam retirar livros, que as pessoas possam também ter essas leituras que são tão importantes para as nossas vidas. Essa é a mensagem da manhã de hoje. Vamos agora passar para a fluidoterapia à distância, para os tratamentos à distância, na manhã de hoje. Então, cada um de vocês que estiver aí na sua casa, que estiver nos assistindo, vamos serenar os nossos corações nesse momento, relaxar o nosso corpo físico e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus. E agradecer pela manhã de hoje, por esse momento de reflexões, por esse conhecimento que nós tivemos a oportunidade na manhã de hoje, de saber um pouco mais sobre a vida desse irmão querido, desse nosso querido Francisco de Assis. Hoje, no seu dia, que ele possa abençoar os animaizinhos que estão em nossos lares, muitas vezes companheirinhos nossos, tão importantes nas nossas vidas. Muitas vezes são os únicos companheiros de irmãos nossos em humanidade. E a importância que eles têm na vida desses irmãos. Essa troca de amor. Esse sentimento tão gostoso que temos para com esses nossos irmãozinhos. Que esse sentimento seja abençoado pelo nosso querido irmão Francisco de Assis e a sua imensa legião de companheiros, de franciscanos que são seus auxiliares e estão aí, dispostos a nos ajudar com toda a humildade, com todo o carinho, com todo o amor. Que ao mentalizarmos a figura de Francisco de Assis, que possamos ter a mesma humildade que ele teve, desde quando veio a esse plano Terra, a humildade que ele teve em pedir a permissão para sua mãe, de guiá-lo na sua tarefa, na encarnação em que ele teve essa grande missão de ser um instrumento de Deus e de mostrar aos homens que todos nós temos uma tarefa, temos uma missão a cumprir. E todos nós temos também o dever de amar e proteger aos nossos irmãozinhos animais. Esses companheirinhos que estão conosco, não só os nossos gatinhos, os nossos cachorrinhos, mas a todos os seres da criação. Que eles possam receber o respeito, o carinho e a proteção de todos nós, seres humanos. Quem sabe um dia não precisemos mais de leis, não precisemos mais forçar as pessoas a amar e proteger a um outro ser. Quem sabe chegaremos ao ponto de simplesmente amarmos, de simplesmente sermos irmãos perante a Jesus e filhos desse nosso Pai Criador. Que os lares de todos os nossos irmãos que estão acompanhando essa nossa palestra da manhã de hoje, nesse nosso trabalho,
Que esses lares sejam visitados, iluminados, protegidos, abençoados. Que cada irmão receba aquilo que estiver precisando com mais urgência nesse momento. Seja de ordem física, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Que cada um receba, Senhor, aquilo que estiver precisando, que for do merecimento de cada um. Que esses nossos irmãos queridos, que nos auxiliam, que amparam o nosso trabalho, se façam presentes nos lares e nos corações de todos os nossos irmãos de jornada. Também pedimos, Senhor, na manhã de hoje, o amparo e o auxílio a esses nossos irmãozinhos menores abandonados pelas ruas, muitas vezes sem uma mão amiga para auxiliar. Que eles recebam o auxílio e o amparo que for possível e permitido pelos nossos irmãos de luz. Que eles possam guiar esses irmãozinhos a buscar ajuda onde houver um irmão disposto a praticar a caridade em nome de Deus e de Jesus. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãozinhos menores que se perderam de seus lares. Se for possível e permitido, que eles possam retornar ao convívio dos seus tutores, ou que possam encontrar um novo lar, que possam ser amados e respeitados. Abençoa também, Senhor, esses nossos irmãos que ainda sofrem com a crueldade humana. Também pedimos pelos irmãos de humanidade que ainda não compreenderam que somos todos filhos de Deus e temos o mesmo direito à vida. Abençoa, Senhor, a todos os outros centros espíritas que também realizam algum tipo de trabalho em prol dos nossos irmãos menores. Pedimos humildemente pelo nosso Centro Jeff, que ele seja abençoado e iluminado, que ele esteja de portas abertas, ainda que de forma virtual, a auxiliar a todos aqueles que nos procurarem, a todos aqueles que de alguma forma precisarem da nossa ajuda. Que possamos verdadeiramente, Senhor, sermos os seus instrumentos a auxiliar e amparar aqueles que nos procurarem. Pedimos por fim, Senhor, por nós mesmos, para que recebamos da espiritualidade amiga o auxílio e o amparo que mais precisarmos. Que os nossos lares sejam amparados e iluminados, e a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, quero muito agradecer a todos, mais uma vez, por estarem conosco na manhã de hoje. Aqueles que forem assistir a palestra depois gravada, fica lá no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a todos que têm nos prestigiado nesse período em que estamos apenas realizando tarefas pela internet. Que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês, que abençoe os seus animaizinhos, que hoje, no dia desse nosso irmão querido, ele esteja presente nas nossas vidas, nos nossos corações, abençoando os nossos animais, abençoando a nossa família, e que sejamos sempre, Senhor, dignos e merecedores desse amparo e desse amor que nunca nos falta. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco na manhã de hoje. Que Jesus esteja presente nas nossas vidas. E amanhã, segunda-feira, a partir das 7 da noite, com o atendimento fraterno, e às 8 com a palestra online. Tenham todos um ótimo domingo. Que Francisco de Assis abençoe e ilumine o lar de cada um de vocês. Que assim seja.